isso no ar também, mas para vocês, muito obrigado. Nós vamos começar a nossa live desta segunda-feira com um tema que é o tema da semana de mobilização. A live não está contando o tempo ainda, não começou então ainda, mas ótimo. Já está no 25 segundos. Não apareceu. Que ótimo. Então, eu tenho duas pessoas comigo hoje para tratar o assunto que é muito importante. Eu marquei para hoje essa live porque estava previsto para amanhã, na Câmara dos Deputados, estava previsto para amanhã a votação do Fundeb. E nas reuniões desse final de semana, e há pouco, o nosso líder nos informou que está no Colégio de Líderes acertado para a próxima segunda-feira, dia 20. Então, nós estamos dando uma notícia de primeira mão que a votação do Fundeb não será realizada essa semana. E nós vamos saber dos bastidores, o que aconteceu para não votar essa semana. Quais são as travas que estão trancando a não ir à votação. E nada melhor do que eu ter a honra de ter comigo agora, nessa live, a deputada federal, foi secretária da Educação lá no Mato Grosso, deputada Rosa Neide, professora Rosa Neide, minha colega deputada federal, e que é vice-presidente da Comissão Especial do Fundeb na Câmara dos Deputados. Então, ela é a pessoa indicada para estar conosco. Eu te agradeço muito, Rosa, pela participação. E a nossa querida deputada estadual, Sofia Cavidão, que é presidenta do Conselho Estadual, da Comissão da Educação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho duas professoras para falar neste momento conosco. E eu começaria, então, além de agradecer a disposição de vocês de estar conosco, passar direto para a Rosa, né? Rosa Neide, diga lá, você que participou das negociações, o que está travando, por que foi para segunda-feira, e depois eu vou falar para vocês, e as pessoas que vão nos acompanhar, eu quero saber se educar a moda chicote é uma boa ou não. Porque o ministro da Educação que entrou quer colocar um chicote de novo, quer colocar dor na educação, que absurdo. Não vamos falar isso agora, isso é a segunda parte, nós vamos primeiro falar sobre o Fundeb, depois nós vamos falar sobre o que está acontecendo nos ministérios do Bolsonaro em relação à educação. Que crime, né, gente? Chicote. E hoje é 30 anos do Estatuto, do ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. Hoje. Então, vai ter muito assunto a nossa live de hoje à noite. Mas vamos começar com a deputada Rosa Neide para falar sobre o Fundeb, nos contextualiza um pouco o que é o Fundeb, talvez até um pouco do histórico também do Fundeb, né? Para quem não está tão ligado ao tema, né? Para falar do Fundeb e depois a conjuntura para a nossa votação. Semana que vem, queremos votar então o nosso Fundeb. Diga lá, deputada Rosa Neide. Boa noite, deputado Bongás, é uma honra estar aqui contigo, você que é um grande parceiro e um batalhador. Todos os dias o Bongás pergunta da educação, isso me anima muito como professora. Muito feliz também estar aqui com a deputada que é presidente da Comissão de Educação. Os presidentes das comissões no país têm se mobilizado, né, Sofia? Eu tenho o deputado Marrango, que é presidente aqui no estado de Mato Grosso, sempre tem falado e da contribuição da nossa companheira Luciane também, de Santa Catarina. Vocês têm feito um movimento bacana aí no país, discutindo as questões da educação. E como o deputado Bongás chamou essa live para falar do Fundeb, eu fui secretária municipal aqui no interior do estado de Mato Grosso, no momento que nós não tínhamos nem Fundef e nem Fundeb. Nós tínhamos os recursos da educação, mas não tinha uma vinculação como a gente tem hoje. Uhum. E aí eu fiquei 2 anos secretária sem Fundef, e depois veio o Fundef, né, que é 97. E o Fundef foi criado com foco no financiamento da educação fundamental. Então, os meninos, que na época era 7 a 14 anos, que era o ensino obrigatório no Brasil, o financiamento cobria estas matrículas. O que aconteceu, uma mudança no rumo das matrículas, porque muitos municípios brasileiros passaram a matricular mais alunos, porque ele tinha per capita do Fundef, então ele ampliou a sua rede, porque o Fundef distribui o recurso de acordo com o número de alunos matriculados. E aí, eu, como secretária municipal, via melhora em relação ao fundamental, o que era antes e o que era depois.
O Nordeste do Brasil, que nós tínhamos professores e professoras que ganhavam meio salário mínimo, aquele salário mínimo daquela época, Bongás, que não é o salário mínimo depois do governo Lula, né, que melhorou o salário mínimo, ampliou o salário mínimo, aquele salário mínimo que não dava para o financiamento da vida. Menos de $100. Menos de $100. A nossa luta era para chegar a $100, depois nós passamos de 300, né? Então, quando a gente chegou no governo, que foi a época, 2002, a vinda do governo Lula, já tinha todo um estudo no Brasil, feito pelas academias, pelos sindicatos, de que só colocar o ensino fundamental no financiamento virava as costas para a educação infantil, para toda a infância e para o ensino médio do Brasil, além das modalidades, que é o ensino de jovens e adultos, a educação do campo, que precisava ser diferenciada, indígena. Então, a luta já estava organizada e a gente conseguiu, em 2006, aprovar o Fundeb, que aí toda a educação básica está ainda neste financiamento, e em 2007, né, agora nós temos 14 anos depois, abriu-se o novo Fundeb e a gente viu os avanços rápidos da educação no Brasil. Financiamento conquistado para toda a educação básica, a gente passou a ter alimentação escolar para o ensino médio, que nós não tínhamos, o livro didático para o ensino médio, que nós não tínhamos, o pagamento e o salário dos professores, que conquistou o piso nacional de salários, que também a gente não tinha, salários muito baixos, em uns mais altos, mais baixos, nós não tínhamos um equilíbrio do valor do financiamento, então o Fundeb deu esse equilíbrio. E o Fundeb nada mais é do que um fundo em cada estado do Brasil e um fundo no Distrito Federal. Então, são 27 fundos. Quem mais contribui nesses fundos são os estados. Os estados colocam o seu 20% da sua arrecadação da educação e os municípios colocam também. E esse dinheiro junto é distribuído pelo número de alunos matriculados. Na maioria dos estados brasileiros, tem mais matrícula no ensino fundamental das redes municipais do que das redes estaduais. E também a educação infantil, que são matrículas das redes municipais. Por isso, a preocupação. Em 31 de dezembro de 2020, que é o ano que nós estamos em curso, termina a validade do Fundeb. E se ele não for aprovado no novo modelo, o novo Fundeb, ano que vem, essas matrículas, que começou lá em 97 se organizar via Fundef, depois via Fundeb, ela fica totalmente desorganizada. Os cálculos que já foram feitos, os estudos, 80% dos municípios brasileiros não têm condição de abrir as suas escolas no próximo ano, sem o Fundef, porque o Fundeb, o dinheiro do Estado volta para o Estado, da União para a União, nós não vamos ter a redistribuição dos recursos e os municípios sozinhos não dão conta de suas matrículas. E aí a educação infantil tende a fechar as portas, e aí a gente desregula tudo. Então, nesse sentido, desde 2015, está sendo estudada e trabalhada a chamada PEC 15, que é a PEC do novo Fundeb, que tem características melhoradas, né? Ele vai ser constitucionalizado, não vai ter terminalidade, ele entra como emenda constitucional, e também ele aumenta, toda a nossa luta é que aumentasse em 40%. Hoje, a complementação da União é de 10%, que ele atende 7 estados do Nordeste e 2 do Norte. Os outros não recebem. O Rio Grande do Sul não recebe complementação, o estado de Mato Grosso não recebe. Mas, no novo Fundeb, foi colocado um modelo híbrido. Os atuais estados continuam recebendo, como estão recebendo hoje. O novo dinheiro ele vai atender, não vai sobrepor, né? Quem está ganhando, continua ganhando. Agora, quem não ganha, passa a ter um modelo que atende aos municípios mais pobres. Por exemplo, Rio Grande do Sul tem municípios que têm per capita alta, mas tem município que tem per capita muito baixa. Então, esse que tem per capita baixa, ele já recebe. Então, no Brasil inteiro, você já vai começar a atender as redes mais pobres e também, passo a passo, vai chegando aos estados. Cada estado, num ano, até 2026. Então, é mais ou menos isso que está proposto. E aí, a gente estava pronto para votação amanhã, depois de amanhã, né, que foi combinado. O presidente da comissão especial, o deputado Bacelar, do estado da Bahia, e a relatora é a professora Dorinha, do DEM, do Democratas, do estado do Tocantins. O DEM é o mesmo partido do presidente da casa, então o presidente da casa se aproximou muito da discussão. O presidente Rodrigo Maia tem sido parceiro nessa discussão. Mas agora, na última semana, ele nos chamou para 3 reuniões, inclusive uma domingo, outra hoje de manhã,
E aí tem muita gente, Sofia, que começa a achar que o dinheiro é muito para a educação. É uma coisa assim, pessoas que nunca militaram na educação, que nunca se preocuparam com a causa da educação, né? Que tem gente, Bongás, que às vezes, na hora da eleição, o político sobe no palanque e fala de educação. E tem deputados que, como você, ficam os 4 anos discutindo as questões da educação. Mas tem gente que vai pensar na educação, Sofia, daqui a 4 anos, quando ele tiver que subir no palanque de novo, para dizer educação, saúde, segurança pública, né? Já virou, aí vai para a estrada, já decorou e vai falando disso. Então, a gente tem aqueles e aquelas que têm a educação como causa, como entende que a educação é a porta de entrada para a vida da maioria da população mais pobre, é a porta que ele pode alcançar um outro patamar social e de inclusão, e para outros, né, pouco importa, né, e daí com esses meninos que precisam mais, né? Então, aí começou, nesse final de semana, um desespero que a União vai entrar com mais 10% apenas, né? E esses 10%, 70%, antes era 60% para salários de professores, agora ficou 70% para os profissionais da educação. Então, tem alguns deputados aí, nossos colegas, meu e do Bongás, na Câmara, que começou a discutir e agora, na última hora, querer mudar o texto da relatora. Querer tirar o 70%, do recurso novo, os 10% da União que vai entrar, que não entre nesse 70%, que não participe, porque aí os profissionais não terão acesso, porque não é aumento de salário, é pelo menos manter as carreiras, né? Melhorar, ajustar naquilo que é necessário. Quando você corrige a inflação, você está ajustando, você não está dando aumento para ninguém. Então, teve reunião ontem, teve reunião hoje, e às 15 horas hoje tem uma reunião com os líderes. Nosso deputado líder, Enio Verri, do estado do Paraná, estava presente, o deputado Guimarães, que é também do nosso partido e é o líder da minoria, estava presente, ajudaram a professora Dorinha a fazer a defesa. A professora Dorinha fez a apresentação, no final da reunião ela me disse que ficou satisfeita com as reações e que se comprometeram e que segunda-feira está na pauta. Que nesta quarta e quinta-feira tem reunião do Congresso, tem vetos a derrubar, tem uma pauta que a gente sabe também que é muito importante, mas que na segunda-feira o Fundeb será votado. Mas nós sabemos que nos 45 minutos do final do segundo tempo, tem gente querendo trocar jogador de lugar, mudar as regras do jogo, e é por isso, Sofia, Bongás, que nós não podemos dormir até a próxima segunda-feira na defesa da educação e do seu financiamento. Rosaneide, muito legal, que bom, nós estamos no embalo aqui, tá? Eu comecei essa semana e a Maria Sagrado está colocando aqui o hashtag Vota Fundeb já. Então vamos continuar a campanha, tá? Pessoal, vamos lá. Hashtag Vota Fundeb já. Então, mobilização. O Zeca Ceia, que foi nosso prefeito em Santo Cristo, ele fala como foi importante, ele sabe da importância, como prefeito, que foi a importância do Fundeb, né? O nosso pré-candidato de novo prefeito da cidade aqui, então sabe da importância. E a Fábio lá de Portão, a Sônia do Coronel Barros, a Neda de São Lourenço do Sul, a Liege lá do Rio Grande do Sul, que são integrantes dos conselhos municipais da educação, que estão mandando um recado, onde vários municípios estão acompanhando, identidade, pessoal, muito obrigado, continua acompanhando. Esse é o assunto que interessa. Educação, pessoal, educação, vamos lá, hashtag Fundeb já. Pia Cabedão, vamos lá. Educação, vamos lá, diz o Bongás. Então, obrigada, Bongás, pelo convite, Rosaneide. Nós estamos ao vivo na nossa página, no nosso horário, então quero dar um abraço para a nossa turma que todo dia a gente tem uma pauta e está junto, nesse horário, Bongás. Então, Fundeb, Seguindo a tua página para a gente fazer junto essa parceria. Claro, mas... também estamos transmitindo, Bongás. Tem muito gaúcho que gosta muito de você aqui. Ah, que legal. Isso aí. Deixa assim, Sofia, só para não perder, tá? O turma que está aí, um dia, o Ságuas, que era meu colega, que foi titular antes de você ser a secretária da Educação, e eu cobrava do Ságuas, sabe quem vai ser candidato? Nós precisamos de ti aqui no Congresso e tal. Aí o Ságuas dizia assim, calma, vai vir uma pessoa tão maravilhosa lá do Mato Grosso para ser deputada, e ele essa Rosaneide. E o Ságuas está certo. Claro que nós queremos o Ságuas conosco também lá, né? Eu também queria ele. Isso, mas deixa um grande abraço, então, para o Ságuas e todos os nossos amigos lá no Mato Grosso, tá? Maravilha. Povo maravilhoso, Mato Grosso. Primeiro encontro das comissões de educação foi lá.
Sim. Digo, do segundo, primeiro Santa Catarina. Santa Catarina. O ano passado, e eu vi o quanto os municípios, os prefeitos, os deputados de todos os partidos sabem a importância do Fundeb. É nisso que eu estou apostando. Mas faço também essa reflexão. Quando 2003, 2004 eu fui secretária, eu já era vereadora, nós tínhamos o Fundef. O que aconteceu? A educação infantil eu não conseguia expandir com a rede própria. A gente acabou expandindo a partir da pressão da sociedade com a rede conveniada, até o Fundeb. Mas era muito importante porque nós estávamos lutando para os direitos da criança ter a infância protegida, educada na educação infantil. Um fenômeno do Fundeb é a expansão da educação infantil. Os municípios, olhem só, quando o Fundeb entrou, Porto Alegre perdia 40 milhões. Perdia profundo a nossa capital, para o pessoal saber. Agora Porto Alegre recebe 80 milhões, porque expandiu, porque entrou, e vocês fizeram a janela das instituições infantis comunitárias, sem fins lucrativos, e não privadas, né? Então, Porto Alegre recuperou. E o Rio Grande do Sul deu uma equalizada muito forte. Quem está perdendo, e perde, sabe por quê? E eu falo perde, porque o Estado do Rio Grande do Sul, a Rosa Neide e o Bongás sabem muito bem. A Rosa Neide, não sei se sabe, está muito mal, mexeu no plano de carreira, está 6 anos salário congelado e parcelado. Nossos professores estão na miséria, sem estrutura. O que acontece? O Estado do Rio Grande do Sul deixa quase 2 bilhões no Fundeb, que vão para os municípios. Sabia disso, Bongás? De dinheiro do Estado. 2 bi do Estado. Porto Alegre recebe 80 milhões. O Estado, ente federado, deixa dos seus impostos 2 bi no Fundeb. Por quê? Porque tem 300 mil jovens com idade de ensino médio que estão fora da escola, não tem política de busca ativa, não expandiu, fecha turno, fecha escola, ele está reduzindo, ele vem reduzindo a sua presença. Nós estamos com 800 mil alunos, já tivemos 1.500. Mas o Estado do Rio Grande do Sul também paga os aposentados com o Fundeb, que outros estados... Olha aí, viu? Presta atenção, Bongás. Olha a Rosaneide fazendo. Não pode. Santa Catarina já tirou, o Paraná já tirou, a Dorinha, né, diz que está no relatório no 1515, proibindo expressamente, porque essa é uma polêmica também. Então, via Noves Fora, sabe quanto o Estado do Rio Grande do Sul coloca em educação? 18% das suas receitas, na educação estadual, porque esse recurso conta. Então, mas por que eu quero dizer isso? Porque são lutas que nós temos que fazer, que o Fundeb permite, que cresceu muito a educação infantil, porque nós estamos fazendo a luta em relação ao ensino médio, direito ao ensino médio, a busca ativa dos jovens, porque eles estão na periferia, eles estão fora, eles estão na violência, eles estão perdendo a vida, né? E o Estado do Rio Grande do Sul, então, é um sistema. E o financiamento, ele estimula buscar o aluno. E os municípios se atiraram a buscar aluno. Agora, o nosso estado, agora não sei a avaliação dos demais estados, né? E valorizar esse aluno e a permanência dele, enfim. Esse é um tema que eu acho importante, queria que a Rosaneide comentasse. O tema que para nós é muito caro, que é o tema do financiamento da educação, essa complementação da União, que chegou só em alguns estados, a União agora, e aí tu pudesse comentar para nós, né, Bongás, com a PEC 95, a União está se retirando dos valores extras Fundeb. Que valores do salário e educação? Então, a União aqui tinha o Mais Educação, que era o contraturno, e baixou para, assim, de 1.200 escolas, 90. Aqui no Rio Grande do Sul, o FIES desapareceu, 10% das matrículas, ele era 50% das matrículas das universidades comunitárias, o FIES. Então, todos os programas tiveram redução. E agora tinha um movimento que eu acho que também vocês estancaram, que era de usar esses recursos para aquela complementação da União. Então eu quero dizer, para voltar aqui, que nós queremos o Fundeb permanente,
que nós temos que brigar para que ele seja disputado pelos estados e municípios por mais recursos da União, que ela que tem mais recursos, e pelo custo aluno qualidade. Por quê? Porque o mecanismo Fundeb este é o valor que tem, distribui pelo número de alunos. Nós queremos acrescentar o critério qualidade, né? Que também não avançou como nós gostaríamos, porque estamos em tempos de resistência. Até eu acho um feito extraordinário a gente aprovar o Fundeb, porque nós estamos em tempo de Paulo Guedes, que não quer nenhum carimbo, não quer nenhuma vinculação, né? Então, eu estou levantando algumas questões, porque nós estamos super acompanhando, fizemos audiências públicas aqui o ano passado, 2 da Comissão de Educação, mobilizamos FAMURS, estamos ajudando, estamos no Vota Fundeb, mas queremos avançar. Temos clareza de que lutamos contra a corrente desse Estado brasileiro que congelou por 20 anos os recursos e de algum lugar está tirando, né? E a educação está sofrendo brutalmente com isso. Viu? A Sofia e eu estamos fazendo perguntas para a Rosa Neide, mas a Eulália, que é uma professora, lutador, também está fazendo perguntas. A Maria Eulália está dizendo o seguinte, ó, a Rosa Neide tem uma experiência riquíssima na SIDUC, lá do Mato Grosso. Poderia abordar a questão do pagamento dos aposentados e poderia partilhar um pouco da experiência de você. Por favor. Rosa Neide, volta para ti, sem antes dizer que lá de São Gabriel e São Sebastião do Caí, o pessoal também, o Conselho Municipal de Educação, está acompanhando, está preocupado. Vamos lá, todo mundo, campanha, vota, hashtag, vota Fundeb já. Vou encher o saco até o final, para todo mundo entrar com essa marca aí. Diga lá, Rosa Neide. Eu acho, Sofia, que a sua fala realmente chama bastante atenção, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado referência, né? Vocês já tiveram grandes políticas de referência para o país, continua tendo pesquisadores, estudiosos, né? Que são pessoas que contribuíram e que contribuem muito para a educação do país. Realmente, a lógica do Fundef e depois do Fundeb eu, como secretária municipal, nunca concordei do caça o aluno, né? A gente sabe que quando criou logo o Fundef, os municípios se atiraram na matrícula, colocava carro de som, fazia campanha. Isso. Tirava o aluno, aluno. Eles carregam de Kombi, aluno de escola estadual para municipal. Meninos, né? Eu era secretária à época, eu fazia uma pesquisa de mestrado, e aí eu já comecei a desconfiar que esse negócio não dava certo. Então, a gente tinha que saber quanto realmente cada município tem e quanto é possível ele se manter com a matrícula dele, ou com um pouquinho mais, mas dentro de uma lógica. Mas o que aconteceu foi um estrangulamento de matrículas das redes estaduais. E aí vai para o outro ponto que a Sofia falou. Qual é mesmo o foco das redes estaduais? Fortemente o ensino médio, como o do município, fortemente a educação infantil. Necessariamente não precisava ser assim, a infância também podia ser dividida com os estados, mas o que está praticado é isso. E o médio é só estado. Então, se o estado não faz seu esforço, sua política de buscar o seu estudante, trazer todos para a escola, uma busca ativa de verdade, fazer o que os municípios fizeram. Os municípios fizeram pensando no financeiro. Mas a gente tem que pensar na política de inclusão, de atendimento a todos e todas. Né? E aí trazer para o ensino médio, aí o Estado vai repassar o seu dinheiro para os municípios vão começar a fazer melhor sua educação infantil e seu fundamental, e o Estado não fazer bem o seu ensino médio, que é seu foco principal e parte do ensino fundamental. Então, o Estado, esse dinheiro, né, que tanto no município quanto no Estado, está nas redes públicas, é importante isso. Sim. Mas a gente tem que equilibrar o orçamento entre os dois entes, né? São dois entes subnacionais que têm recursos vinculados e precisa dividir o número de alunos matriculados, porque se ele tiver uma rede pequena, o dinheiro fica tão pouco, né, que não dá para ele pagar bem a sua rede, não dá para organizar, e isso aí é muito complicado. Exatamente. Você tem toda a razão nessa questão. O Rio Grande do Sul, nesse sentido, tem que fazer cálculo, ver realmente. E aí tem a questão dos aposentados, né? Os aposentados, eles têm uma vida inteira contribuindo para uma previdência. Ou é a previdência geral, ou é a previdência própria. É com o dinheiro que ele contribuiu uma história inteira que vai ser pago a aposentadoria dele. E vai pagar dos outros e alguém que está trabalhando. É o dinheiro que vai profundo para a previdência. Não, o dinheiro do Fundeb está escrito na lei do Fundeb. É para quem está ativo. Você não, e nem hoje, em todos os lugares que a gente fez reunião, nós temos associações de aposentados no Brasil que fez um esforço muito grande, uma campanha grande para que entrasse no
Fundeb. Eu sei. Recebi esse grupo, conversei bastante, são parceiros, eu sou aposentada da rede aqui no estado, mas a gente tem que ter clareza. A gente contribuiu para receber do fundo de aposentadoria, não receber do dinheiro dos ativos. Se colocar o Fundeb do ativo para pagar os aposentados, Bongás, é uma tragédia. Nunca vai se equilibrar salário. É impossível o Estado fazer. O Estado não está desviando. Está respondido, né? Não tem o dinheiro mesmo. O Estado não tem o dinheiro. Porque o dinheiro dos aposentados não pode e a lei não permite. Isso já está na lei do Fundeb. Mas agora nós colocamos muito expressamente, né? Proibido o pagamento de aposentados. Inclusive, tem um estado que estava nessa transição, que era São Paulo, está saindo dessa transição, e o restante do país, Sofia, não tem mais pagamento de aposentado na conta do Fundeb, porque não dá conta. Exatamente. Não fecha a conta. Exatamente. Então, não tem como, até porque, assim, eu já fui gestora, eu sei que o dinheiro é pouco, as dificuldades são muitas, né? O Rio Grande do Sul, assim como Mato Grosso, são estados que exportam grãos, os grãos são desonerados, exporta carne, exporta frango. Mato Grosso é o maior exportador, mas a Lei Candir, depois de Dilma, o último ano de Dilma foi o último ano que pagou. Depois para cá não teve mais repasse, né? Então não pagou, não fez a contrapartida que a federação tem que fazer aos estados e aos municípios produtores. Não foi feito mais, então a gente só perde. Imaginemos a produção que a gente tem. Mato Grosso, por exemplo, tem final de ano, cresceu 15%. E aí, quando você vai ver o que é que cresceu para o governo do estado, para os prefeitos, aplicar nas políticas públicas, absolutamente nada. Então, e se ainda colocar aposentados, se ainda é desvio de finalidade. Então, nós não temos como pagar, não é porque não quer, é porque eu falava para as companheiras, claro que elas sentiam segurança se tivessem no Fundeb, mas não é isso. A vida inteira foi descontado do salário da pessoa, 30, 35 anos de trabalho, para que depois que aposentada ela receber do fundo e não dos ativos. Senão nós estamos... Se o Estado não proveu, não reservou, ele tem que providenciar. Boa. Deputado Bongás. Viste? Somos o Estado exportador, né? Ficamos sem os impostos. Mato Grosso e Rio Grande do Sul, nesse caso, são os estados que têm muito crédito da Lei Candir. Então, são duas lutas importantes, que é o ressarcimento da Lei Candir. Segundo lugar, é acabar com a emenda constitucional 95, que é outro ponto importante. Aqui é votar o Fundeb já. Nós já temos 3 lutas aqui, vamos dizer assim, de ícones, né, de importantes destaques, que eu gostaria de ressaltar aqui. Itaara, que é outro município do Rio Grande do Sul, o Conselho Municipal da região central do Rio Grande do Sul também está participando, brigadão. Quero agradecer a todos que estão participando, né, que estão nas nossas lives conjuntas aqui. Então, recebo um abraço a todos. Se a gente começar a saudar, a gente vai sair do conteúdo, que nós temos muito a aprofundar. Eu queria, Sofia, você vai ajudando aqui a coordenar, e Rosanete, nós estamos coordenando conjuntamente. Claro, vamos bater no papo. Tu nos coordena. Isso, eu escutava. Eu acho que vocês não vão ter saudades do Weintraub, né? Claro que não. Só das piadas. No tempo do Weintraub... Teu som não está muito bom. No tempo do Weintraub, teve muita negociação sobre o Fundeb e não conseguimos levar a votação. Eu queria que a Rosa falasse um pouco mais dos bastidores, como é que foram essas coisas, porque ele queria passar borrão, vamos dizer assim, não queria zero, ele queria começar, não queria o percentual do orçamento da União no Fundeb. Eu queria que você comentasse um pouco mais para as pessoas também compreenderem a nossa luta lá para fazer sair, por que não sai? Porque nós já podíamos ter votado, não votamos porque o governo não queria colocar recurso. Então, conta um pouco nessa história para ver se tem mais algum tema de bastidor que nós precisamos estar atentos, porque semana que vem nós temos que votar, para não sermos pegos de surpresa e não ter a votação, né, gente? Então, queria que comentasse um pouco isso. Na realidade, podíamos ter votado no governo Temer, né? O relatório, que é a PEC inicial, da deputada Raquel Muniz, ele teve praticamente um relatório organizado, né, pela deputada Dorinha, que já estava trabalhando no governo Temer. Aí o governo Temer também se encolheu e não queria discutir recursos, e não queria, porque é chamado novo Fundeb. As instituições, como CNTE,
um DIME com sede, fizeram uma discussão de que 40% de complementação da União era um valor que cobriria o país, todos os estados receberiam e os municípios, e a gente realmente encaminharia para uma educação de maior qualidade. Então, essa foi uma discussão forte, e depois de muita negociação, o Bongás está lembrando, idas e vindas lá no MEC, para falar com o Weintraub passava uma reunião inteira e dizia, não quero saber dessa PEC não, depois vou apresentar outra PEC. Ele não estava nem um pouquinho interessado em discutir o Fundeb. E lembrando que o Fundeb é 63% de todo o financiamento da educação básica no Brasil. Você imaginar que 63% de todo o financiamento, o ministro da Educação falar que não queria nem saber dessa conversa. A gente conversava, ele muito grosseiro, uma pessoa que não tinha afinidade nenhuma com o ministério que ele assumiu. Ele dizia que ele era vinculado ao Ministério da Economia. A gente perguntava a ele, olha, mas você não pode fazer a disputa dos recursos lá no Ministério da Economia? Não, quem está certo é o Ministério da Economia. Acho que ele tinha uma vontade muito grande de ser o ministro da Economia, porque da educação ele não tinha paixão nenhuma, ele não tinha vínculo com a educação, ele não queria discutir a educação. Para nós, esse tempo dos ministros, o Vélez, depois o Weintraub, depois o Decotelli, que quase nem entrou no MEC, e agora o novo ministro, que a gente não sabe ainda, o Bongás, que tem algumas informações, mas os três que passaram, ninguém discutiu o Fundeb, ninguém discutiu o Plano Nacional de Educação, ninguém olhou as políticas públicas da educação que foram construídas ao longo da história. Não vamos falar aqui das políticas do nosso governo, que são muitas e nós temos muito legado a comemorar, mas as políticas historicamente construídas, por exemplo, a CAPES, o CNPq, todos esses órgãos que constroem e discutem a ciência, organizam a ciência, a pesquisa no Brasil, eles viraram as costas, não queriam nem saber. Quando o governo Lula fez Fundeb, ele veio numa crescente do Fundef, ele deu um passo à frente, mas não desmanchou nada da política anterior. Tanto que era 60%, manteve 60%, 40% para outras obrigações, manteve e agora ampliou. O que a gente discutiu agora, porque termina agora 31 de dezembro de 2020? Vamos ampliar, e chamamos essa PEC de PEC do novo Fundeb. Ninguém trocou nome para dar continuidade, mas os ministros viraram as costas. E agora, Bongás, a única coisa boa desse processo é que essa PEC é promulgada pelo Congresso, A Câmara vota, o Senado vota e o Congresso promulga. Não é o presidente da República, porque se fosse, ele ia vetar tudo e nós íamos ter muita dificuldade de derrubar os vetos, porque agora o toma lá da cá é forte, a gente está vendo lá, ele cooptou muita gente para fazer base, ele tem direito de fazer a base, é o modelo que ele critica e criticou e que ele se apropriou agora. Então, o Ministério da Economia, ele não quer respeitar os recursos da educação. Todo mundo faz discurso, a educação é muito importante, a educação muda o mundo, mas isso é falácia, isso é discurso. Na prática, não é verdade a tomada de atitude. Não é. Por exemplo, me lembro do ministro Haddad, e eu era secretária de Estado. A gente discutia tudo do país numa mesa de negociações. Me lembro o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, era a governadora do PSDB. Era a governadora do PSDB à época. Aida. E tinha primeiro a secretária Marisa e depois o secretário, um nome diferente que tenha... que tem Levino, um nome assim, esqueci o nome dele, do secretário do Rio Grande do Sul. Eu também. Sim, então, ele ia para as reuniões, quando saiu a secretária Marisa e ele entrou, ele até dizia assim, nossa, mas eu sou da oposição. Às vezes ele sentava ao meu lado, eu sou da oposição. E aí ele começou a perceber que o MEC não tratava situação e oposição, que o MEC falava com todos igualmente. Até um dia, o FNDE estava presente na negociação e falou, tem 10 milhões para o Rio Grande do Sul. Ele ficou assim, depois ele foi lá tomar ciência de como era, e realmente era muito republicana a discussão. Era todo mundo junto fazendo a negociação. E a Haddad sempre dizia, claro que o Ministério da Economia sempre vai olhar os recursos e o financiamento com um olhar e o da educação com olhar outro. Mas o que os nossos ministros faziam? Disputavam o recurso, disputavam por dentro do governo. O que muitos de nós falávamos? Se a Dilma vetar, deputados nossos diziam, se ela vetar, eu derrubo o veto. Eram os nossos deputados, porque a gente tinha liberdade de fazer isso. A gente estava num governo democrático, republicano. E agora não, agora o Ministério da Economia manda em tudo. Os bastidores são muito claros.
né? O Ministério da Educação nunca se pronunciou. Nosso projeto não tem um projeto. Nosso projeto é esse, disputando o projeto. E aí não vou culpar o governo atual, né? O governo atual, o Ministério da Economia atual é um ministério neoliberal que pensa na economia, no Estado mínimo, muito mais do que no povo. Esse é o modelo deles. Mas o MEC, quem está no MEC, tem que ser alguém apaixonado pela educação. Tem que ter um projeto e dizer esse projeto custa tanto. Seja qual for o governo, ele tem que disputar. Diferente de Vélez, diferente de Ventral, Decotelli, nem sabemos o que ele ia fazer. E agora esperamos ter outro ministro. Vamos ver o que vai acontecer. Então, Bongás, os bastidores de negociação do Fundeb, e aqui eu quero ressaltar, a professora Dorinha, do estado do Tocantins, é a pessoa que merece os nossos cumprimentos. Né? Eu sempre digo para ela, porque ela fala como educadora. E eu acredito que ela manterá o relatório dela até o final. Hoje mesmo ela disse, se não for para não manter o relatório, não serei eu a relatora, serei a relatora deste relatório, que foi organizado, claro, não é o melhor relatório. Se eu fosse fazê-lo, se Bongás fosse fazer, que Sofia fosse fazer, a gente ia colocar outras coisas, né, Sofia? A gente ia melhorar. Claro, a gente ia colocar o CAC, né? Claro. O aluno qualidade. Falar nisso, o CAC está como conceito lá, e eles querem tirar. Eles querem tirar. Agora eu vou falar que nem no gabinete. Eu falo no gabinete, nós vamos votar 937, nós vamos votar 9905, nós vamos votar tal. Aí o pessoal diz, para, Bongás. O que é 937? O que é essas medidas? Então, eu quero saber agora, muita gente está acompanhando, o que é o CAC. Fala, Sofia. Custo, aluno, qualidade. Fala um pouquinho. O CAC, desde as conferências de educação, que eu acho que isso é importante, Bongás, a gente falar, a Campanha Nacional pela Educação, nossa organização nacional da sociedade civil, vem construindo parâmetros do que seria um custo-aluno qualidade, e não um custo-aluno resultado de uma conta, né? Tenho tanto em dinheiro, divido pelo número de alunos, deu tanto. Que a média hoje, que é o custo-aluno nacional, que parametriza, inclusive, a complementação da União. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um valor custo-aluno acima da média nacional. Imaginem, né? E ele é baixo. Vamos dizer assim, no ranqueamento da OCDE, o mundial, nós estamos lá no 27º, sei lá. Nós estamos em mais ou menos $3.000, eu acho, Rosaneide, enquanto custo-aluno deveria ser $10.000. O CDF é $14.000. Que vai a 14 mil. Então, nós elaboramos, tem uma elaboração que foi apresentada, aprovada nas conferências de educação, que já teve seminário, que já teve compromisso de transformar-se em lei, uma elaboração do que seria um custo-aluno qualidade, o CAC. E aí partiria de um custo-aluno inicial, CAC, enfim. Mas ele, como conceito, ele vai ficar, esperamos, no Fundeb, mas ele ainda terá que ser trabalhado como um parâmetro para financiamento da educação, que faria o inverso. Bom, Porto Alegre tem 50 mil alunos, então é 50 mil vezes o CAC, o custo-aluno qualidade. Esse é o dinheiro que deveria ter na educação. Isso é um sonho quando nós conseguirmos, de fato, projetar lá na frente, mas isso a gente vem acumulando. A gente colocou no plano, a Rosaneide falou do Plano Nacional de Educação, e acho que é importante. Se nós não votarmos o Fundeb, nós podemos esquecer do Plano Nacional, estadual e municipais, que nós estamos com muitas pessoas aqui que são de conselhos e de municípios, né? Esse plano nós levamos muito a sério no nosso governo Lula, Dilma, já foi votado na Dilma, né? Ele está no 6º ano, ele foi resultado de 2 conferências e todos os estados e municípios fizeram, e tem metas de ampliação no ensino superior, de qualificação da educação, de ampliação do tempo escolar, porque esse também é um fenômeno que aconteceu de Temer para cá. Está reduzindo o turno integral em tudo que é lugar, pelo menos aqui, porque caiu mais educação, os municípios e estados estão se retirando, em especial os estados do turno integral. Então, esse é um valor muito importante para nós, o valor da qualidade, Bongás. E tem aqui, eu quero também fazer uma ressalva sobre a Dorinha. A Dorinha é dos democratas, né, da base do governo, mas ela tem uma história na educação. Ela veio aqui 2 vezes. Nas 2 vezes, ela veio uma vez presencial e uma vez virtual, Bongás, em Porto Alegre, nas audiências que eu fiz.
E nas 2 vezes, secretário de Educação de Porto Alegre, do Marquesan, veio propor os vouchers e para entrar no Fundeb. Veio propor que as escolas que ele convenia, privadas, possam ser pagas com o Fundeb. E a Dorinha disse, não será possível. Simples assim, que é uma luta histórica nossa, né? De que o dinheiro para financiamento da educação seja para a educação pública. Claro que a comunitária, que tem um processo que não é terceirização, não é privatização, ela tem que estar incluída, porque foi exatamente o problema lá na época do Fundeb. Então, isso é uma... E a valorização dos trabalhadores, eu quero voltar, porque o Bom Gás trabalha muito com o tema dos trabalhadores, do trabalho, esse tema dos planos, esse tema do valor mínimo protegido para pagar professores, e agora incorporando os funcionários de escola, porque aqui a gente tem uma demanda enorme dos funcionários de escola, eles não têm carreira, eles perderam salários, não tiveram nem aqui uma recomposição agora. Então, assim, perderam com difícil acesso, são os menores salários, e a gente sempre lutou, é uma luta que nós temos de valorização como educadores que são, com funções diferentes. Então, acho que é um passo muito importante, que eles entrem também no Fundeb. Eles estão entrando no Fundeb. Então, é importante anunciar, frisar e garantir-os ali com 70% de comprometimento. E o controle social, bem rápido, que o Fundeb também criou uma coisa bonita, que a gente tem que se dedicar mais, que é conselhos de controle do Fundeb. Porto Alegre, eu fui autora da lei. Existe, nós descobrimos coisas com o conselho do Fundeb, nós descobrimos desvio de dinheiro em determinado momento, que foi mandado para a Procemp, não apareceram nunca as lousas. O Conselho do Fundeb com presença de pai, professor, aluno, funcionário e entidades. E tem que ter em todas as cidades e todos os estados. E isso é mais uma transparência num volume de dinheiro muito importante e que a sociedade tem que exigir que seja qualificado, que tenha dados, que possa e que deva interferir no uso do recurso, no controle do uso do recurso do Fundeb. Nós estamos com a presença, a Ivânia Melchior está sugerindo a pressão dos vereadores, os vereadores nos ajudarem nas campanhas do hashtag Fundeb já, vota já. Boa, Ivânia, boa. Prefeitos fazem muito efeito. Isso, não, muito legal, né? A Confederação Nacional dos Prefeitos hoje fez uma nota em favor do relatório de Dorinha. Todos aqui no estado hoje, os prefeitos, o presidente da Associação dos Prefeitos do Estado já fez contato comigo, já fez nota, divulgando, falando com todos os prefeitos. Eu acho que os prefeitos estão bem mobilizados no Brasil. Muito bom a ideia dos vereadores aí. Que legal. Então, pessoal, é o seguinte, ó, eu estou aqui com a Rosa Neide, com a Sofia Cavedon, e nessa segunda de noite nós queríamos votar o Fundeb essa semana, não vai ser possível ficar para a semana que vem, segunda-feira. Aqui, ó, o Guilherme de Uruguaiana está participando também, o Zé Carlos de Santo Antônio da Patrulha, Buriticupu, lá do Maranhão, o ABC também está participando, a Cândida de Santana do Livramento, a Ana Cristina de Itaqui, Gielo e também a Adriana de Portão, a Tassiana de Rio Grande. Nós temos muitos municípios participando e que bom. Ó, vereadores, prefeitos, comunidade, mobilização, hashtag Fundeb já. Né? O novo Fundeb nós temos que votar. O Francisco das Chagas, ele fala que o Bozo está nos levando para o fundo do poço e lembra do Lula e da Dilma. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouco o artigo no sábado, acho que saiu sábado na Folha, né, o artigo do nosso querido Haddad. Né? Aliás, como todo mundo coloca, né? Podíamos ter um professor presidente. Haddad. Com certeza. Haddad, eu queria que vocês... O Haddad faz uma análise um pouco do que é a qualidade educacional do Nordeste, né? Ele fala do PISA, né? E eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco esse tema, pode ser? É o artigo que saiu no sábado na Folha. Nosso professor Fernando Haddad. Então... Bom Gás, essa questão do... Eu quero também aqui mandar um abraço, tem alguém de Arararipe, no Ceará, acompanhando, presidente do Conselho Municipal de Educação. Estamos no Brasil inteiro, hein? Vamos fazer uma mobilização nacional aqui, viu? Dizendo que está lá do Ceará, de Arararipe, acompanhando aqui a live. Essa discussão do Haddad, o Haddad fez um comparativo, inclusive ele fez esse comparativo
no Roda Viva, que ele participou, né? Ele chamou bastante atenção que quando a gente vê, eu e você, a gente vê parlamentares, nós somos os últimos no PISA e tal, né? Porque as pessoas não se dão o trabalho, de forma honesta, de olhar os dados dissecados, né? Como estávamos e onde estamos. Como eram os nossos alunos, né? Por exemplo, se olhar a língua portuguesa, no que ele cresceu, em literatura, em que ele cresceu, onde ele estava e onde ele chegou. Se ele aumentou 1, 2 pontos aí de classificação, qual foi o salto que ele deu? E muitas vezes países muito mais desenvolvidos tiveram retrocessos. Então, o Brasil não andou para trás no PISA. Ele tem, se você for olhar lá, e ele levanta essa questão no Nordeste, até colocando muito no pós-Fundeb, depois do Fundeb. Esse investimento são os melhores, aí você vê, assim, os alunos que mais chegaram à Universidade do Brasil, do Ceará, a cidade de Cocais dos Alves, lá entre Ceará, ele está na divisa lá entre 2 estados, uma cidade pequenininha, que os alunos tiveram acesso, assim, nas Olimpíadas, foram os melhores notas, os maiores medalhistas. Então, a gente vê hoje o Ceará e outros estados do Nordeste, a maioria dos estados do Nordeste, com um crescimento muito diferenciado na questão da educação do que o restante do país. É claro, quando eu olho o número, alguém pode estar 5 e alguém do Nordeste pode estar 3. Mas alguém está estagnado há anos. E alguém chegou a 3 que estava em 1. Então, deu um salto e continua andando rápido, né? Então, pós-Fundeb, a gente viu a educação no Nordeste tomar um rumo diferenciado. Os investimentos, o modelo de participação da sociedade, o diálogo entre os entes federados, governos estaduais com governos municipais. O Ceará é um excelente exemplo de boas relações interfederativas. O apoio à qualidade da educação também, que os estados do Nordeste fortemente avançaram. Então, a gente tem que fazer uma análise minuciosamente dos dados. Não é olhar o número em si, né? O resultado em si que dá uma resposta. O que dá é a gente ir lá e olhar onde estava e onde chegou. E o Nordeste é a região do país que mais avançou na questão educacional, se você olhar no detalhe os resultados. Vou fazer um comentário. Nós sempre fomos muito críticos. Aqui no Sul, a Rosaneide vai lembrar, sempre fomos, até Lula assumir, nós não fazíamos os testes estandarizados do Fernando Henrique Cardoso, porque a gente não queria uma avaliação com esse único prisma, né? E quando o IDEB incorpora, para nós é muito importante, incorporou evasão e reprovação no indicador Bongás, que o Bongás não tem obrigação de saber, porque é super específico da educação. Mas isto começou a colocar a responsabilidade, que qualidade era muito mais do que assim, os poucos alunos que eu salvo, aquela pirâmide, sabe, entrava 6 turmas no primeiro ano e depois lá se formava uma no último ano, porque a gente ia excluindo e os poucos que sobreviviam, meritocracia, se davam muito bem nos testes. O IDEB faz outra leitura. Ele inclui a evasão e a reprovação, derruba a tua taxa. Então, eu quero mostrar uma coisa aqui no Rio Grande do Sul, porque nós fizemos o Observatório da Educação Estadual, na Comissão de Educação ano passado, né? 5.000 mais 5.000, pegamos uma série histórica de 2008 para cá. Aqui estão os valores do IDEB, do ensino médio do Rio Grande do Sul. Lá embaixo, ó, olha como nós estamos mal e que acompanhou, e longe da meta, longe, o Rio Grande do Sul está um horror longe da meta. E se a gente, depois nós apresentamos lá atrás, evasão, reprovação, é que a nossa evasão é enorme, a reprovação é enorme, e nos derruba aqui. O que aconteceu esse ano? Por que eu falo isso? E a gente gastou várias folhas, Bongás, com ficais e razões pelas quais nossos alunos desistem, porque nós estamos insistindo que tem que ter política para isso. O que acontece? Este ano agora saiu o resultado, Rosaneide, do Enem, e o Rio Grande do Sul é a melhor rede estadual no desempenho do Enem, nas respostas objetivas e na redação do Brasil. Exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Nos derruba no IDEB,
porque nós não salvamos, nós reprovamos e nós perdemos a gurizada. Ela abandona. Nosso abandono escolar do ano passado, retrasado, foi 26%. Reprovação, 26%, e é altíssimo. Então, o que eu quero dizer? O Haddad, ele mostrou, e isso aqui tu tem são parâmetros para gente caminhar. Por que eu... Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Duas coisas, bem rapidinho. Aqui tá séries e anos iniciais. Estamos lá na meta. Nos primeiros anos, que não tem evasão. Isso aqui é uma série histórica de 2005 para 2017. E se a gente pegar o SAERS, que é o Sistema de Avaliação aqui do Estado, que não tem leitura da evasão e da reprovação, vocês vão ver que é uma linha ascendente. Né? Não tem comparação com a meta nacional, é outra avaliação. O que eu quis dizer com isto? Que, na verdade, esses parâmetros, esses testes nacionais todos, como diz a Rosa Neide, eles são elementos para o planejamento. Qual é o problema agora? Esse ano, agora saiu, né, o INEP divulgou, nós não estamos cumprindo nenhuma das metas do Plano Nacional de Educação. Aqui no Rio Grande do Sul é um desastre. E os planos de educação, eles perceberam quais são as nossas dificuldades, quais são as lacunas na educação brasileira. Os professores têm que ganhar mesmo salário que a média dos formados com o mesmo nível. Essa é uma das metas do Plano Nacional. Tem que qualificar, tem que ter tempo de formação, um monte de coisa, não quero me alongar. Então, o que o Haddad mostra? Sim, se continuasse cumprindo todas as políticas, tivesse compromisso com a educação. Este ano, Rosa Neide, segundo o Plano Nacional de Educação, nós tínhamos que chegar a 7% do PIB em educação. Nós estamos em quanto? 4%, talvez? Deve ter diminuído em relação a Haddad. Com certeza, eu não tenho dado atualizado. Não sei se a Rosa Neide sabe. Então, isso é muito lindo. Se a gente conseguisse seguir como a educação como um plano de Estado, né? Estados e municípios envolvidos, coisas que nós temos que resolver, que é o regime de colaboração. A Rosa Neide falou, a educação infantil, o Estado tinha que dar conta. Claro, Porto Alegre tem 200 escolas estaduais, tinha que ter turma de educação infantil naquela estrutura. É uma estrutura espalhada na cidade. E não tem, porque o Estado não recebe pela educação infantil, foi saindo. E nós estamos com criança de educação infantil fora da escola, que não podia. E que agora eu não consigo um regime de colaboração entre Porto Alegre e o Estado para que a gente dê conta da educação infantil na capital dos gaúchos. Gente, boa, olha só, nós estamos com 50 minutos, as orientações são para ficar em 45 minutos, já passamos, porque o assunto está quentíssimo, a mobilização foi importante, eu quero agradecer demais. E a Maria Aparecida Pestana, ela faz uma pergunta que vocês possam responder, se o município quer acompanhar, que lei municipal seria, não compreendi bem, talvez pode recolocar lá, Maria Aparecida Pestana, Mazotti, como fazer uma lei municipal para ter o acompanhamento desse... Vamos lá. Qual é a lei? É a lei do conselho. Eu fiz a lei, ela perguntou qual é a lei, né? A lei que instituiu o conselho do Fundeb. Esta é a lei. Cada município tem que ter o seu conselho do Fundeb funcionando. A legislação federal diz o que tem que ter no mínimo. E aí tem que contemplar, e se não tiver ainda, movam-se para fazer lá. Mas deve ter. Coloca depois os referenciais dos gabinetes dos 3 mandatos, Bongás, Rosa Neide e Sofia. As pessoas podem entrar em contato e podemos continuar. Porque a live é sempre do momento, mas a gente continua a luta lá, né? Então, claro. Eu posso mandar para Maria Aparecida a lei de Porto Alegre. Isso. Então, essa interação é muito importante. Isso. E quem está interagindo conosco nesse momento é o Jonas Reis. Jonas Reis é um diretor de Porto Alegre. Ele está licenciado hoje porque ele é o nosso pré-candidato a vereador, tá? E ele está falando Fundeb permanente já. Então, um abraço grande ao Jonas Reis, também que está participando. Muita gente está participando, desculpa que a gente não vai... Eu precisava encerrar, mas eu não posso encerrar
sem falar um pouquinho dos ministros. Vocês acham que uma professora deve ter dor na hora da educação, tem que voltar um chicote de novo, conforme diz o novo ministro? Em Bongás, eu tenho uma live também agora na sequência, a gente já começou. Mas é muito importante essa sua pergunta, né? Eu tenho 57 anos de idade, eu já cheguei na escola e a minha avó me acompanhou no pré-escolar no primeiro dia de aula e eu me lembro perfeitamente que ela disse para a professora, olha, ela é muito educada, ela só tem 6 anos, ela já sabe ler e escrever, que eu ensinei, e ela não pode receber palmatória aqui na escola. Aí a professora disse, olha, eu não uso mais palmatória, a palmatória já está extinta. Então, isso já são 50 anos, né? E aí, Bongás, a gente ouve as pessoas com cunho religioso, lendo o Velho Testamento da Bíblia e dizendo, olha, vamos bater nos filhos para que na idade adulta, né, alguma coisa assim. Então, assim, a Bíblia é um texto histórico que registra uma sociedade de uma época que a gente tem o maior respeito e cada um lê aos olhos da sua fé. Agora, eu transferi ensinamentos, né, que é da fé de cada um, que eu respeito, para o cotidiano atual, para o nosso tempo, né? Não numa forma de fé, mas numa forma de implementação de uma política pública. Eu espero que isso não passe na cabeça do ministro, que esses vídeos que ele já gravou, essas pregações religiosas que ele já fez, fique no âmbito da igreja, que ele é o pregador, e eu tenho todo respeito. Se for igreja, vou ouvi-lo com muito respeito. Mas a igreja também não merece ouvir isso, né? Mas eu posso ouvir, só ouvir. Mas apesar de que ele está fora da lei, né? Porque é proibido bater em criança, né? Então ele não pode, nem na igreja ele pode falar mais agora. E também Jesus Cristo disse, vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus, né? E Jesus toda a vida tratou, e é o que a gente vê como mensagem, com amor, com afeto, com gratidão, né? Sem atirar pedra em ninguém. E até disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu sou cristã por princípio, né? Então, vinde as minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus. E eu quero como a oração do Pai Nosso, Bongás, que é bem religioso também. Assim na terra como no céu, né? Se tem um céu que eu imagino que é um lugar lindo e maravilhoso, o Pai Nosso diz, assim na terra como no céu. Então, a gente quer um céu aqui na terra. Vamos viver bem aqui na terra com as nossas crianças, né? O ECA faz 30 anos e foi exatamente ele que comemora o aniversário hoje para garantir às nossas crianças, os nossos adolescentes, o acolhimento. É lindo um pai que beija o filho, que abraça, que dá amor, que dá carinho, a professora que se realiza com a chegada dos alunos. É esse o novo tempo que vivemos. Nós superamos a palmatória há mais de 60 anos. Né? E toda a ciência e a amorosidade já identificou que não se educa com palmatória, não se educa com falta de educação, não se educa com agressão, se educa com amor, com solidariedade, com postura. E é assim que eu quero que o ministro se pronuncie, porque se pronunciar diferente, Bongás, nós vamos chamá-lo lá na Comissão de Educação e vamos informar o que ele merece. Ele que assuma o MEC e respeite as nossas crianças. E principalmente as mulheres, porque acho que uma família tem que ser chefiada pelo homem, né? O Dado Silva de Santa Rosa, nosso vereador, está mandando uma saudação também na mesma luta aí do Fundeb permanente. Aí, Dado. Muito grande para todo mundo. Sofia, nós vamos encerrar nossa live agora. Ouvir vocês ainda rapidinho para a sua, digamos, consideração final, mas algum recadinho, talvez, que eu não estimulei vocês a falar, para que a gente possa encerrar, porque as atividades continuam, né? Tem atividade lá para frente. Então, eu quero agradecer muito, mas cada um pode fazer ainda um comentáriozinho final agora, porque assim, pessoal, vamos falar sério. Eles estão cortando recursos, estão cortando na democracia, na parte da participação do controle social, que a Sofia falou antes, né, do controle. O Fundeb, ele alterou, então, o Fundeb é só para ensino fundamental, nós passamos a incluir o infantil, o ensino médio, e a valorização dos professores, que já estava no Fundeb, mas ele ampliou a presença, a valorização dos professores na educação. E isso está sofrendo uma agressão brutal. A disputa nos nossos ministérios, no tempo do Lula e da Dilma, era aquela lá, e sim dos ministros da Economia, era disputar recursos. E o orgulho dos ministros era dizer, eu arranquei mais recursos para o povo.
Agora, o orgulho dos ministros do Bolsonaro é quem consegue cortar mais, quem faz mais limite, quem destrói o Ciências Sem Fronteiras, quem não coloca recursos para a permanência nas universidades, ensino. Gente, é um abandono, é um abandono. Então, realmente, ontem eu fiz um debate, era com a Margarida Salomão, que era a nossa colega, e o Miguel Rosseto, era assim, despedaçado, Brasil despedaçado, e nós temos que reconstruí-lo. E reconstruir o Brasil significa colocar luzes, colocar esperança, colocar amor, colocar educação. E neste momento, vocês que vão encerrar agora, cada um com sua mensagem final, mas neste momento eu queria convidar todos. Eu fiz hoje à noite a live, porque amanhã nós vamos votar. Não será votado. Isso não é um bom sinal. E eu quero dizer para vocês, tá, Rosaneide e Sofia? Não é um bom sinal. Porque se fosse um bom sinal, nós teríamos votado agora, porque o relatório da Dorinha está bem construído, bem articulado, muitos debates, conselhos, reuniões, tudo que é lugar. Se for jogado para a semana, é porque estão, a partir do governo, colocando travas para impedir essa mobilização. Esse é o chamado da semana para, na semana que vem, então, que está marcado, acordar no Colégio de Líderes, que entrou mais tarde, estou dando essa informação, hoje à tarde, no Colégio de Líderes, foi acertado que dia 20, semana que vem, segunda-feira, irá a votação. Rosaneide e Sofia. Sofia, você faz tua finalização para a Rosaneide, que é a nossa convidada Mato Grosso. Isso. Eu acho que esse é um lindo presente que nós podemos dar para as crianças desse Brasil e adolescentes. A votação do Fundeb. É histórico, é 30 anos do ECA, um dos direitos que o Estatuto coloca é o direito à educação, a educação de qualidade, a creche, são vários direitos, né? Além de vir revogar, sim, a violência como instrumento de educação, de correção, de criação das crianças. O Estatuto... na internet, mas a Sofia vai voltar. Vai voltar. Eu acho que eu não saí, viu, Bongás? Saiu? Eu acho que eu saí para ele só. Mas então, quero dizer isso, quer dizer, o ECA nasceu pouquinho depois da Constituição de 88, né? É uma das leis como a LDB na sequência, que veio realizar os nossos sonhos, a nossa utopia, arrancada do fim da ditadura militar, da luta pela redemocratização. E nós instalamos a infância, os conselhos tutelares, a partir do ECA. Então, é muito lindo o que se fez e nós temos que seguir adiante. Então, eu amo quando o Congresso convoca os ministros para se explicar, que daí já é o caos. Então, vocês dois já sabem que o próximo ministro, este aí, tem que estar aqui, ó, muito cuidado, muito fiscalizado, muito pressionado pelo Congresso Nacional, que, apesar da gente ser minoria, os de esquerda, como este governo é tão de direita, é tão da necropolítica, o Congresso tem feito um papel muito importante. Eu encerro dizendo, votaram a belíssima lei de emergência cultural, Aldir Blanc, e amanhã de manhã a gente tem audiência pública na nossa comissão, porque nós fizemos toda a luta juntos dessa lei, todo o tempo, audiências aqui, moções, e agora estamos trabalhando na aplicação dela. Então, amanhã de manhã, a partir das 9 horas, quem quiser participar, acompanhe na TV Assembleia no YouTube. E muito obrigada, Bongás, e uma grande honra, Rosaneide, estar ombreando contigo, grande lutadora, pela educação, essa live. Sofia, parabéns demais à professora, secretária da Educação que já foste, deputada, vereadora e hoje presidenta da nossa comissão. Então, estamos muito orgulhosos também, né, desafiados. Eu sempre falo isso, a gente tem alegrias, tem orgulho, tem satisfação, mas isso só nos enche de mais responsabilidade. Então, beijão grande, Sofia. Obrigado pela presença, pela divulgação. E Rosaneide, então, para encerrar a nossa live desta segunda-feira. Muito obrigada, Bongás. Você que é um parceiro número 1 da educação. Quando a gente precisa de você, você está presente todo o tempo, não desliga, perguntando do Fundeb, perguntando das políticas públicas. É de parceiros assim que a educação precisa. Eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. O estado de Mato Grosso é um estado que recebeu muito o povo do sul do país, fortemente o povo do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos cidades
praticamente, nós temos Porto dos Gaúchos, Gaúcha do Norte, nós temos um monte de cidades que são bem... Eu ia fazer um chimarrão para te receber, me esqueci. Aqui é o sul do país presente, aqui é um mistura, um caldeirão de culturas, né? E o Rio Grande do Sul é um dos mais presentes. Dizer que o Fundeb é fundamental para que a gente mantenha no próximo ano as nossas escolas abertas, funcionando, com a qualidade necessária. No volta às aulas, no pós-pandemia, vamos precisar de muito recurso, não precisar... Bom Gás pode fazer uma live aqui com Sofia para falar do volta às aulas, que eu acho que o Brasil inteiro está discutindo. A gente tem uns projetos lá de protocolos de volta às aulas. Faltou o ministro da Educação para coordenar a discussão no país da volta às aulas. A gente sabe quem está discutindo são os secretários de Estado, secretários municipais, a CNTE discutindo, mas a gente não tem... os conselhos discutindo, nós não temos o balizamento do MEC. Falta MEC, falta governo federal, falta mão do Estado presente. Num momento tão trágico como esse, a educação não está na agenda. Quando vai abrir o shopping, como vai abrir a feira livre, quando vai abrir isso, mas como vai abrir a escola, né? Álcool gel para todo mundo, máscara para todo mundo, pia para todo mundo lavar a mão, né? Quantos alunos podem entrar em cada sala, quantos podem frequentar o refeitório, cadê o governo federal para organizar essa discussão no país? Então, por isso, mais do que nunca precisamos do Fundeb, precisamos dos recursos garantidos, precisamos no próximo ano, para o governador, para o secretário de Estado, os secretários municipais, para os prefeitos, saberem o que ele tem para planejar a educação do próximo ano. Então, o governo federal não quer. Bom Gás falou corretamente. Se tivesse tudo redondo, a gente votaria amanhã. Tem alguém querendo puxar de lá e de cá. Por isso, a defesa vota Fundeb e vota o relatório da professora Dorinha. Porque nós não queremos outro relatório. Nós não queremos um relatório recortado. Nós queremos o mínimo que está garantido lá, que é o que a gente fez. Trabalhou mais de 150 audiências públicas para a gente chegar neste texto, feito a todas as mãos. Todo mundo colocou a mão. Se o governo não colocou, é porque ele não quis. E agora ele não é o que vai homologar, quem vai homologar o Congresso, então nós vamos estar juntos. Então, Sofia, você é uma guerreira, uma batalhadora. Meus parabéns a você pela sua luta. A educação está privilegiada por você estar na comissão. E Bom Gás, esse grande parceiro aí, é um orgulho para mim, é um professor, tiro muita dúvida com ele. E essa nossa luta... Essa nossa luta da educação é uma luta de toda a população. Por isso, parabéns àqueles que nos acompanharam e vamos estar juntos aí a semana toda. Vota Fundeb. Vota Fundeb. É Valisson, que é o teu assessor. É Valisson, né? O Alisson. Isso. Valisson, viu? Agora eu vou concluir, tá? Mas eu preciso fazer esse comentáriozinho para elogiar a Sofia. Eu liguei para a Rosa Neide, vamos marcar uma live, tal. Eu disse, sim, fala com o Alisson, que é meu chefe de gabinete, para agendar para hoje. Aí, quando eu falei para o Alisson, eu disse, Alisson, porque eu quero colocar a Sofia Cavedon, nossa presidente. Fechou seu microfone. Aí ela disse, o Alisson disse, ela é uma ótima atuante na tá? Então, olha o elogio, tá? Olha o elogio. Obrigada, Alisson. O Fórum Nacional de Educação, está junto aí na luta. Hashtag Bebe já. Abraço, obrigadão, Sofia, Rosa Neide. Abraço. Forte abraço a vocês. Tenham uma boa noite. Tchau. Valeu.